Irmãos, nós estamos aqui para fazer uma reflexão dentro do culto doméstico. A liturgia nós não estamos botando toda, mas vamos fazer uma reflexão breve com algumas aplicações no texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 13 até o versículo 18. Essa reflexão servirá para que você possa meditar um pouco na palavra de Deus. Então, Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 13 até o versículo de número 18. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Eu achei interessante esse texto, irmãos, no momento que nós estamos vivendo. É claro, é a palavra de Deus, e neste momento que nós estamos vivendo tão carente de sabedoria. E esse texto, ele se apresenta como uma parábola. Pequeno texto dentro de Eclesiastes, até se não fosse citado, podia até pensar que não era de Eclesiastes. Porém, o rei Salomão, quando ele escreve, ele diz: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Eu queria fazer algumas aplicações, não vou fazer uma explanação do texto, não vou fazer um exegese, não há tempo para isso. São poucos minutos, no máximo 10 minutos, para a gente trazer uma aplicação rápida para o coração dos irmãos que estão ouvindo, que estão assistindo, que estão acompanhando estas reflexões. E, vez por outra, estamos fazendo exatamente para que você possa ouvir e meditar conosco. Então, dentro desse texto lido, Salomão diz que encontrou um exemplo de sabedoria. E para ele foi admirável, foi grande. E por que foi grande? É interessante, irmãos, perceber que a lição do texto, aquilo que nós trazemos para a reflexão, é sobre a grandeza da sabedoria. Mas que grandeza é essa? É a sabedoria humana? É a sabedoria para enriquecer, para adquirir bens? Não me parece que Salomão está falando sobre isso. O texto vai mostrar que a sabedoria ela vem de Deus. Embora a gente não vá citar aqui vários textos, podemos citar, por exemplo, Provérbios, no capítulo 3, capítulo 4, e tantos outros textos que falam de sabedoria. No entanto, em resumo, a sabedoria que Deus nos dá é para exatamente mostrar, irmãos, que não é pela força, não é pelo conhecimento somente, não é pelos estudos. Há muitos doutores, há muitos formados, mas às vezes uma pessoa tão simples, Deus usa de forma maravilhosa. Não quer dizer que não devemos estudar. Temos que estudar sim, temos que buscar a sabedoria. Mas em alguns momentos, a sabedoria de Deus é quem nos livra, é quem nos salva. Eu queria fazer 3 aplicações rápidas e diretas que eu acho interessante nesse texto. A primeira delas se encontra no versículo de número 15,
que é sobre a grandeza da sabedoria. Essa grandeza nem sempre ela é reconhecida pelos homens. Perceba o versículo de número 15. Ele diz que numa cidade pequena havia poucos homens. Veio um rei contra essa cidade em momento de guerra e sitiou. E levantou contra ela grandes baluartes. Mas ele encontrou nela um homem pobre. Era de recursos, de bens materiais? Era um homem da ralé? Talvez, provavelmente. Quando nós pensamos em pobres, sempre lembramos de bens. Mas nem sempre é isso que está valendo. O interessante é que a sabedoria, ela vem para pessoas dignas de Deus. Pessoas que têm algo de Deus nela. E o rei se admira e diz que um homem, né, pobre, porém sábio. Veja que não é a condição. E ele livra aquela cidade pela sabedoria. No entanto, essa sabedoria foi desprezada, não foi reconhecida. E aí, Salomão diz que exatamente por causa, talvez, da pobreza daquele homem, algumas pessoas não reconhecem essa grandeza. Às vezes, nós fazemos acepção de pessoas, irmãos. No momento que estamos vivendo, não há como fazer acepção de pessoas. Precisamos de sabedoria, mesmo que ela não seja reconhecida. Mas precisamos entender que Deus nos dá sabedoria para viver. Então, a grandeza da sabedoria não depende de recursos humanos. A segunda aplicação que nós temos é que a sabedoria, ela independe da posição social, de um cargo, de um status. Algumas pessoas acham que só o pastor tem a palavra de sabedoria. E quando às vezes nós convidamos alguém para dirigir um culto, para fazer uma meditação, uma reflexão, alguém se levanta e diz: eu não sei fazer. Ah, não, isso é para quem estuda, isso é para quem tem preparo. Na verdade, a sabedoria de Deus, irmãos, não depende da posição social, do nível de intelectualidade. Então, quando você olha para o versículo 16, veja que ele diz assim: então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Mas a sabedoria independe da condição social, não está condicionada a você ter riquezas, a você ter um nome, a você ter reconhecimento, como falei há pouco, né, de fama, ou de leitura, de grau de instrução. Não é essa a questão. A sabedoria, ela vem de Deus para determinadas coisas. E você se aconselhar com uma pessoa, às vezes, simples, por exemplo, uma pessoa idosa que tem uma vida de experiência, é aquela pessoa sábia, principalmente a pessoa que é fundamentada na palavra de Deus. A melhor sabedoria é a palavra de Deus para nós. Então, ela não depende, a grandeza da sabedoria não depende do reconhecimento dos homens, ela não depende da posição social de cada homem. E a terceira aplicação, ela pode livrar de situações adversas e garantir a vitória. Veja, o texto do versículo 17 e 18 diz: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, vale mais do que gritos daqueles que governam entre tolos. E o versículo 18, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Então, você vê e percebe que a sabedoria é melhor do que armas de guerras. Elas estão acima de qualquer coisa, querido. Se apega à sabedoria de Deus, para que você possa ter vitória. Com Ele, nós somos vitoriosos. Que o Senhor nos abençoe e nos faça andar nessa sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém.